Alô, Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje a gente vai descobrir a história de Berlim e da Alemanha, né? Porque não tem como falar de uma sem falar da outra, né? E para isso a gente tem o Rodrigo. Conte para nós aí, quem é você na fila do Biergarten, Rodrigo? Olá, eu sou o Rodrigo, sou na Berlinda. Eu tenho um canal de Instagram e um site para falar sobre história de Berlim, da Alemanha como um todo, mas eu sou um desses vidrados e aficionados por história, então se você gosta, já segue lá, hein? Vou deixar aqui na descrição o link. O Rodrigo também é guia turístico em Berlim, então se você quiser fazer um tour aí, dar um rolê aí com alguém que conhece cada esquina de Berlim, você pode falar com o Rodrigo. Vou deixar aqui na descrição o link. Então, procure eles também nas redes sociais e se você quiser aprender mais sobre a história da Alemanha, pode falar com o Rodrigo, né, pessoal? E hoje a gente vai contar a história dessa cidade. Na verdade, a gente vai fazer um episódio aqui em duas partes, onde a primeira a gente vai contar aí de como surgiu Berlim, como que foi a história, como é que começou, né, a cidade a se formar. Passando aí sobre as guerras, como que Hitler chegou no poder e também até o final da Segunda Guerra, né? Depois a gente na parte 2 vai continuar dali pra frente, né? Como é que surgiu o Muro de Berlim, como é que a cidade ficou aí dividida, né? Por várias nacionalidades aí e esse mix cultural todo que vocês conhecem da cidade. E no final, na parte 2, a gente vai falar um pouco de como é hoje em dia essa parte toda aí da cidade, como é que se dizem? Feia, mas sexy, né? Como é que posso falar? Não é feia a cidade, mas é meio, vamos falar assim, mais suja que as outras cidades da Alemanha, né? Uma cidade maior e tal, mais pichada. Tem personalidade. Tem uma personalidade peculiar, vamos falar assim. Então na parte 2 a gente vai explorar um pouco mais essa parte. Então agora você vai ficar com a primeira parte do nosso episódio sobre Berlim. Bom, para começar, eu queria agradecer nossos padrinhos, né? O pessoal que gosta do nosso trabalho, gosta do nosso podcast, o Alemanha Cast já tá no episódio 212, hein, Rodrigo? É muita coisa que a gente já falou aqui sobre a Alemanha. Então, se você gosta do nosso trabalho, você pode tornar-se padrinho do Alemanha Cast. Vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code aqui na tela também para você se tornar padrinho e contribuir aí com o nosso podcast. Quem é padrinho do Alemanha Cast tem acesso ao nosso grupo fechado no WhatsApp, pode conversar direto com a gente. Vira e mexe, tô perguntando lá sobre pautas, sugestões, né, nos pitacos. Então, se você gosta do nosso trabalho, clica aí, ou escaneia o QR Code aqui na tela para você se tornar padrinho do Alemanha Cash. E além disso, também eu queria agradecer aqui nossos patrocinadores. Um deles aqui vai de cara com o que é Berlim, né? Que o pessoal fala que Berlim não precisa falar alemão para viver em Berlim. Eu sei que pro dia a dia isso é verdade. Mas aí, Rodrigo, como é que é? Como é que é na escola dos seus filhos? Na escola é só alemão. Não, a escola é só alemão. Na creche da minha filha tem 5 anos, é só alemão. Mas eu acho que é muito da integração, né? Eu acho que sim, você pode ali entrar num café, num restaurante, falar inglês? Pode. Mas eu acho que a grande questão das pessoas é com amizades, né? Não consigo fazer amizade, é tão difícil, alemão é fechado, etc e tal. Mas eu acho que a língua é a identidade. Então, o dia que o povo perder sua língua, ele perde sua identidade, ou pelo menos o cerne da sua identidade. Então, eu acho assim, muito sinceramente, Tomás, eu acho que é uma questão de deferência. Se você quer fazer amizade com um alemão, você tente falar a língua dele. Assim, pode ser errado, pode ser, às vezes você vai errar uma declinação, você vai errar um dativo, vai errar um genitivo. Tá tudo bem. Mas o cara vai entender e ele vai ver o seu esforço. É tudo questão de esforço. Eu estou fazendo movimento para ser seu amigo. E o cara, vai acontecer dele, vai falar mais devagar, alemão, ou ele mesmo vai virar para inglês para você. Ele mesmo vai trocar. Isso também acontece. Eu tenho que ficar implorando para ele falar. Eu acho que é justamente comigo, esse o ponto, né? Para você sair do superficial e entrar mais a fundo, aí com certeza você precisa aprender o idioma, né? Afinal de contas, o idioma oficial aqui do país é o alemão. E para isso a gente sempre recomenda o Clube de Alemão da Lud. Lá você tem cursos 100% online alemão em todos os níveis, explicações em português. Os cursos vão do básico ao avançado. Tem aulas ao vivo também com professores, então para tirar dúvida ou conversar, grupos de conversação também tem. Então tem todo o suporte, não é simplesmente pagar e ir lá e tá as aulas gravadas. Não, você tem comunidade, você consegue fazer aula conversando ao vivo.
tira dúvida com os professores. Então, é uma experiência completa para você aprender o idioma alemão. Então, se você se matricular agora, em fevereiro de 2026, né, quem estiver acompanhando esse podcast em 2026, você vai concorrer a 1 ano grátis de acesso ao curso. Ou seja, você compra a mensalidade aí, compra o curso para 1 ano, e se você for sorteado, você tem acesso gratuito mais 1 ano à plataforma. O link está aqui na descrição. O QR Code também está na tela, então só você escanear aqui para acessar o Clube de Alemão e você vai cair direto lá no canal de comunicação com o pessoal para te mostrar a plataforma exclusivo do Alemanha Cash. Então você vai ter um tour sobre a plataforma para conhecer como é que funciona o Clube de Alemão. E outra coisa, Rodrigo, tem uma coisa que é complicada na Alemanha, que são investimentos, né? No Brasil já é difícil. E aqui a gente tem outros patrocinadores aqui, nossos queridos Ivan e Alex, do Alemanha Investimentos, que ajudam vocês a entenderem como funciona essa questão de investimentos na Alemanha. Então, para você que chegou agora, aí você que já está na Alemanha, quer investir, não sabe como guardar seu dinheiro, você pode conversar lá com o pessoal do Alemanha Investimentos. O contato deles também está aqui na descrição do episódio e também no QR Code aqui na tela. Então você tem uma assessoria em português, 100% em português, gratuita, personalizada, para você entender como fazer investimentos. Você também pode entender essa parte de seguros aqui na Alemanha, que é muito importante, e previdência também, que é um tema bem complexo, né? Num país onde a população é bem mais idosa do que a gente tem no Brasil, então, consequentemente, você precisa sim pensar a longo prazo numa previdência privada. Eles podem ajudar vocês aí com a consultoria. E também, se você estiver querendo comprar um imóvel, também eles podem te ajudar vocês. Então, para tirar essas dúvidas em português, é tudo mais tranquilo. Então, o link tá aqui na descrição, QR Code aqui na tela. E sempre fale para eles, vi vocês no Alemanha Cash e tô entrando em contato aí através do podcast. Beleza? Chega de conversa. Bora pra pauta. Bom, para começar, né? Antes da gente começar a falar da história, como é que começou Berlim, eu queria falar algumas coisas que a gente já tava conversando em off aqui, né? É muito doido, né? Mesmo eu, né? Eu vou denunciar a minha idade aqui, eu não vou falar números, mas você que tá escutando pode calcular aí, tá? Quando o muro caiu, eu tinha uns 9 anos de idade, mais ou menos. E nessa época, eu lembro de ouvir na TV e falarem e tal. E que a cabeça de criança, né? Eu ficava, meu Deus, mas que coisa, né? Eu lembro que eu perguntava pro meu pai, falei, mas cara, como assim? Tinha um muro na cidade, as pessoas decidiram derrubar o muro, né? E esse é um negócio que me marcou muito a infância, assim, né? De, mas por quê, né? E eu tô calculando agora, eu não tinha 9 não, hein? Tinha menos, hein? Tá? Errei aqui meu cálculo. Tinha menos. Eu tinha menos. Enfim, Você tinha menos. E ficou aquilo na minha cabeça, né? E daí depois também a questão de estudar na escola, Guerra Fria, Berlim e tal. E esse caldeirão, assim, acaba que desperta muito interesse, eu acho, né, Rodrigo, das pessoas quererem ver essa cidade, por que né, o que aconteceu, né? Você que é guia turístico aí, pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que desperta muito interesse das pessoas, né? Muito. Berlim realmente é o muro de Berlim, né? Ele batizou o muro, né? E você sabe que a queda do muro é um daqueles eventos que a gente chama, assim, tem um livro que é muito bom, chama Cisne Negro. O que é um cisne negro? São aqueles eventos que eles basicamente mudam o andar da carruagem dali para frente. Cisne Negro, 11 de setembro, por exemplo. Né? O Cisne Negro, a pandemia, por exemplo. E o Cisne Negro, o Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim já é 9 de novembro de 89, né? Então, é nesse nível de importância que tem a queda do muro, né? Porque ela realmente simbolizou um mundo que estava dividido, o mundo estava dividido em Berlim, literalmente em Berlim, na Guerra Fria, né? A gente pode até falar um pouco do contexto do muro também, mas só para dar uma visão ampla, o muro, ele rachou o mundo, literalmente, né? Rachou o mundo. E Berlim, na verdade, ele cercava Berlim ocidental. Ele cercava Berlim capitalista, né? Então, porque tudo em volta era comunista, era Alemanha Oriental, né? Berlim fica no nordeste da Alemanha, numa área integralmente literalmente uma ilha, né? Tem que levar as coisas de avião, né? Então, é uma ilha. Tanto que em
em 48, 49, tem o que a gente chama de ponte aérea de Berlim, ou bloqueio de Berlim. Foi quando Stalin botou na cabeça que ele ia basicamente tomar Berlim inteira, porque ele tinha ganhado a guerra em Berlim, ele tinha ganhado a Batalha de Berlim com o Exército Vermelho. A minha, né? Ele achava que, enfim, Berlim é minha, né? Simples assim. E quando Berlim Ocidental e Alemanha Ocidental resolveram criar uma moeda nova, em 48, em junho, ele simplesmente falou assim, então tá bom, fecha todas as passagens terrestres. Simples assim. É. E aí, Tomás, meu amigo, 277 mil voos em 11 meses. Um voo a Caraca, cada eu dava tempo de 90 atrás segundos. Um voo a cada 90 segundos. Para levar água. de papel higiênico a carvão. Meu Deus. Enfim, a gente Tudo, já vai entrar nesse tudo. detalhe Tudo que você aí, pode mas imaginar. vamos começar do começo, eu Então, acho, né, Rodrigo? Vamos é. começar do começo. Como é que era, antes dessa confusão toda, né? Como é que era Berlim, sei lá, na Idade Média? Como é que começou isso? Bom, a gente tem uma data que a gente diz da fundação de Berlim, né? Que É difícil, né? É difícil saber, né? 1237, embora essa data seja mais ou menos. É difícil você cravar, mas acabou ficando a data de 1237, na verdade, porque tinha um documento que falava de 1237, Realmente. mas na cidade de Köln. Existe uma cidade irmã de Berlim, chamada Köln, que não é colônia lá na Alemanha Ocidental, é Köln, que é coladinha aqui, só tem o rio Spree, que é o tipo o Sena de Berlim, né? Que separava Köln de Berlim. Resolveram, elas se juntaram logo depois, ainda na Idade Média, então elas decidiram, enfim, vamos botar 1237 para ter um número certo, né? E a cidade veio se desenvolvendo ali como uma cidade que eu acho que é interessante porque a importância de Berlim tem a importância como uma sede de uma região que fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, quer dizer, que é o primeiro Reich, né? A gente chama do Hitler, o terceiro Reich, né? É verdade. Quais são os outros dois? Quais são os outros dois? Hitler é terceiro, quais são o segundo e o primeiro, né? O primeiro Reich é o tal do Sacro Império Romano Germânico, né? Que durou mais de 900 anos. Então esse Sacro Império Romano Germânico só foi dissolvido em 1806, por causa do Napoleão. Então, esse Sacro Império Romano Germânico, a Alemanha na época, ela era uma série de povoados germânicos fragmentados, uma loucura. E cada povoado deles tinha príncipes ou duques que comandavam aquela Até região, por aquele isso que a feudo, Alemanha tem tanto castelo, né? aquela Por causa área, dessa aquele época aí, ducado. foi o que construiu todos os castelos. Então, pra ilustrar a galera aí, é como se fosse Exatamente. Os burgos, um né? grande terreno, uma grande área que estava dividida em pequenos reinos, né? Como se fosse um império dividido em reinos pequenos, né? Por isso que tem tanto castelo aí. Toda cidade da Alemanha quase tem um castelo, né? Cada cidade da Alemanha tem um castelo que era proteger, basicamente, quem estava dentro ou a realeza, né? Que estava dentro, né? Então você tinha príncipes ou duques, enfim, mas você tinha principalmente príncipes. Eles eram chamados de príncipes eleitores. Mas eleitor de quê? Porque eles elegiam o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que geralmente, por muitos anos, foram os Habsburgo, né? Da Áustria. Então, Berlim tinha uma situação muito interessante. Aí começa a loucura de Berlim. Porque Berlim e Brandemburgo tinha um príncipe eleitor, mas Berlim também era a capital da Prússia. Só que a Prússia não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Então, um desses príncipes eleitores, que são sempre da mesma família, É o mesmo do Hohenzollern, castelo desde de Hohenzollern aqui? 1443 até Os caras são donos do negócio ainda até hoje, mesma hein? família até até Só 1918. abrindo um parênteses aí pra Mas antes de calma que a gente continuar. chega lá. O Burg Hohenzollern, que fica na região de Stuttgart, é o castelo, um dos mais bonitos da Alemanha, hein? E é mais bonito que o Neuschwanstein, na minha opinião. Porque foi um castelo útil. Usaram pra alguma coisa aquilo, não só pra tirar foto. Pode continuar. A polêmica já feita. Mas Agora o deu. turismo dá dinheiro. Exato. Agora finalmente, né? Esse castelo faliu muito o reino, né? Mas o que é interessante é que a Prússia não fazia parte. Então, desses príncipes eleitores, ele chegou para o imperador e falou assim: olha, eu queria ser rei da Prússia. A Prússia vai continuar aí voltando para você, mas eu quero ser rei da Prússia, porque a Prússia não faz parte do seu território, etc.
Ele entrou no acordo, ó, você me dá uns exércitos aqui, você me dá não sei o que, me dá não sei o que ali e tal. Ele tava numa briga com a Espanha na época e tal. E aí ele falou, tá bom, você pode ser rei Nápoles, não Dápolis. Pequena diferença, né? Pra tentar baixar, você é só rei aqui, o resto sou eu. E ele se torna, ele era o Frederico III, ele se torna o Frederico I, o primeiro rei da Prússia, em 1701. Então já estou em 1701. E aí, Tomás, o que é interessante é que foram 23 príncipes eleitores, 7 reis da Prússia e 3 imperadores alemães. Todos eles se chamavam ou Frederico ou Guilherme. Adivinhe o outro nome. Tem um terceiro nome, adivinhe. Frederico Guilherme. Então não tem que errar. É Frederico, que é o Frederico I, Frederico Guilherme, Frederico. Frederico Guilherme, Frederico O Guilherme, Guilherme Frederico Guilherme. é o Guilherme. Wilhelm, né? E aí. Em alemão. É o Wilhelm. Fica o desafio aí, Friedrich seguidores que estão Wilhelm, né? assistindo e tal. Você que Em se alemão. chama Guilherme. Como que os alemães falam o seu nome? Por favor, me diga, porque eu tô curioso, porque é difícil, viu? É verdade. Boa pergunta. Porque eles falando Guilherme, eles não vão conseguir. Meu nome é Camarão, né? Eles não conseguem. O ão, eles não conseguem, é impossível. E aí sabe o que eles fazem? É jeito alemão de ser, né? O meu nome, obviamente, tem um tio. É o A, O e tio. Eles não sabem o que é o tio, eles simplesmente cortam lá. Corta tudo. Corta o tio, amarelo. aí Camaro. Eu não sei o que é pula. É simples assim, né? Simples assim. Mas aí voltando pro nosso Wilhelm, esse primeiro Wilhelm que aparece, esse em 1871 é o cara que unifica a Alemanha. Então ele se torna Guilherme I, o primeiro imperador alemão do Segundo Reich. Aí começa o Segundo Reich, que é o Império Alemão. Mas o ponto é que quem ajuda, na verdade, quem é o grande arquiteto dessa unificação alemã é um cara chamado Otto von Bismarck, que é o que a gente aprende na escola. E aí você tem Guilherme I, que é o primeiro imperador, Frederico III, que fica só 99 dias no trono, adoece e morre, e o Guilherme II, que é o cara que, o último imperador alemão, é o cara que acaba com a dinastia, é o cara que acaba com a monarquia, porque ele simplesmente abdica e foge para a Holanda, mas é o cara que bota a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, o fim da monarquia alemã é um fim muito traumático. Porque aí depois você vai ter Tratado de Versalhes, você vai ter a humilhação alemã do Tratado de Versalhes, e é o que leva, no final das contas, à ascensão do Hitler. Né? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é isso. Mas eu fiz uma breve exposição aí desde o 1237 até 1918, talvez 33 aí com a sessão do Inominável, né? Mas basicamente Berlim tem essa importância, né? E Berlim, para falar um pouco de população, só para você ter uma ideia, Berlim tem o primeiro salto de população em 1683. Houve o tal do Edito de Nantes, na França, e eles decidiram, a França Católica decidiu expulsar todos os calvinistas, huguenotes e todo mundo que não era católico, vai embora, né? Então, o que aconteceu foi interessante porque Berlim olhou aquilo e Alemanha e França né? é um pouco Acho que é pior, Brasil e né? Argentina, né? Né? A gente Só que fica, pior, porque exatamente, eles vão fica no às mimimi no vias de fato, Brasil né? e aqui foi Então, porrada, né? eles vão às vias de fato. Tanto Eles é vão que às vias de o fato. Napoleão, né, só abrindo Total. parênteses aí, que a gente falou do idioma Total. alemão antes, a gente tem várias palavras francesas no alemão por causa das invasões aí, né? Tem várias coisas que são pronunciadas em francês em alemão, né? A entonação francesa porque os caras tiveram aqui, né? Total. Eu vou te falar, Tomás, assim, quando teve esse Edito de Nantes, Berlim fez o Edito de Potsdam. Quer dizer, a Alemanha fez, a Alemanha não era Alemanha ainda, mas o Edito de Potsdam. Que é o seguinte, ó, é contra a França, vem pra cá. Se é inimigo do meu amigo, você é automaticamente meu amigo. Chega eles aí. trouxeram. Total, vem pra cá. E foi interessante, porque os huguenotes vieram, que são protestantes franceses, e eles fundaram aqui a Gendarme Market, aí é uma praça com nome em francês, que é a praça mais bonita de Berlim até hoje.
Ela foi reconstruída e tal, mas isso é outra história. Mas ela é a praça mais bonita de Berlim, considerada a praça mais bonita de Berlim, com duas catedrais, uma francesa e uma alemã. Não são catedrais, são igrejas, mas enfim, são duas torres bem bonitas, idênticas, né? E, e o que eu acho interessante é porque a praça mais bonita de Berlim foi feita Olha só. por refugiados, né? E aí a gente tem a história dos refugiados, né? Então você, nessa época do 1685, etc., Caramba. a população multiplicou por 3. Mas assim, vamos dizer que é Ah, 3, claro. né? É Mesmo 6 mil assim, né? pessoas, foi para 17. Não sabia que Mas era, tudo tipo, bem, pequena, né? Porque foi nessa por mesma 3, época já né? tinham cidades mais populosas, né? E, o, É, e viviam do quê? Tu sabe do que já, era a mas era uma economia e cidade tal? O que faziam pequena. nessa época? Imagino, né? Muito, muito rural. E depois, assim, porque na verdade, é, é, 30 anos antes, né, até 48, em 18, 48, você vai a Guerra dos 30 anos, que basicamente devastou a Europa. E basicamente deixou a Alemanha numa situação muito ruim. Que era uma guerra, enfim, imperialista e tinha um contexto ali religioso na guerra também. Então a Alemanha, na verdade, ela precisava dos huguenotes. Né? Elas precisavam de pessoas que viessem de fora para poder reconstruir muito da cidade e do chama de país, não era país na época, mas enfim, mas dos diferentes povoados ali e reinos, né? Então, a presença dos refugiados é fundamental na história da Alemanha como a gente conhece hoje, né? E se você pensar em 1800, por exemplo, lembrando que em 1701 Berlim vira capital da Prússia, né? Tem aqueles 7 reis, etc. Em 1800, você tinha 175 mil pessoas aqui morando em Berlim. Em Caraca. 1900, 1 milhão e 800. Lembrando que em 1871 foi quando aquele Guilherme Wilhelm, que a gente vê Guilherme aqui já fala, o Wilhelm I, ele vai dentro do Palácio de Versalhes e ele proclama, ele funda um Império Alemão dentro do Palácio de Versalhes. De novo, contra a França, vamos embora lá para dentro. Eles tinham ganhado a Guerra Franco-Prussiana ali, em 1871, em meses, derrotaram a França, foram dentro do Palácio de Versalhes só para provocar e criaram o Império Alemão com o Otto von Bismarck e o Guilherme foi coroado dentro da sala de Caramba, né? espelhos. Isso é uma Pô, provocação e absurda, né? Versalhes é longe, né, da Alemanha, Absurda. né? Dentro de Tipo, do que Versalhes. a Alemanha hoje, né? Pô, foram lá é longe, É porque cara? eles Caramba, tinham ganhado longe. Paris. Então eles. Mas Tomás, olha como a história é interessante. Eu estou falando de 1871. Eu vou voltar 65 anos no tempo, tá? 1806. 1806, tá? Napoleão Bonaparte. Napoleão que você citou. O Napoleão estava no meio das guerras napoleônicas. Só por uma questão de curiosidade, o rei daqui era o Frederico Guilherme III, Uhum. que era o rei das batalhas napoleônicas. Que O Napoleão surpresa. ganha de Berlim, Que ganha da surpresa, Prússia, Napoleão ganhando. e ele entra em Berlim Hum, pelo tá. Portão de Brandemburgo. Pelo Portão de Brandemburgo, que é o maior símbolo de poder. Depois virou um símbolo de divisão por causa do muro, etc. Mas ele era o grande símbolo de poder da Alemanha como um todo hoje, né? Então ele passa pelo meio do Portão de Brandemburgo, que é por onde os reis passavam para ir Uhum. caçar no Tiergarten, que é aquele parque grande que tem depois. Eles passavam por ali para pescar, para caçar. Napoleão olha para a Hum. quadriga. O que é quadriga? É aquele monumento que tem em cima, aquela escultura em cima do Portão de Brandemburgo. Quadriga é uma carruagem conduzida por 4 cavalos, né? Conduzida a quadriga pela deusa da vitória. Ele olha para aquilo e fala: porra, bonito, leva. Ele rouba a quadriga para Paris, ele leva a quadriga para Paris. E aí, quando ele leva a quadriga para Sim. Paris, você imagina como espólio de guerra, né? E aí, se você, de novo, corre 8 anos no tempo, 1814. Finalmente, a Prússia, dentro das coligações lá de derrotar Napoleão, consegue derrotar Napoleão, vai lá dentro de Paris, pega a deusa da vitória, a quadriga, traz de volta para Berlim. E bota lá em cima do portão de Brandemburgo de novo, com festa. Com um detalhe, de novo, de alfinetada da França, né? Você já percebeu qual o nome da praça
que fica o Portão de Brandemburgo, a praça chamava o nome bem alemão, tá? Praça Quadrada. Bem criativo, né? Os alemães são fantásticos, né? Pra dar nome pras coisas, né? Não, nome alemão. Vierecke. 4 cantinhos. Acabou. É quadrado, é isso aí. Só que aí quando eles fazem isso, eles decidem ser um pouco mais criativos, um pouco mais provocadores. Eles trocam o nome da principal quadra da Alemanha, a principal quadra da Alemanha, porque é a nossa Torre Eiffel, vamos dizer assim, da Alemanha, né? Portão de Brandemburgo, para a Praça Pariser. Ou seja, para a Praça de Paris, a Praça Paris. Por que que o maior monumento da Alemanha vai ter o nome de Praça Paris? Vai ficar na Praça Paris. Na verdade, é uma grande provocação, que as pessoas não olham, não fazem essa correlação com o Napoleão ali, né? Então é a vitória, a deusa da vitória, sobre Paris. Então tem todo um contexto da deusa da vitória estar sobre Paris ali, né? E depois do Portão de Brandemburgo, se você olhar através do Portão de Brandemburgo, você vai ver a Coluna da Vitória. O que é a Coluna da Vitória? É outro monumento, de novo com a Vitória. Eles adoram a Nike. Eles adoram. Ela é, né, campeã. Tá ali a Nike, que é para celebrar a vitória de 3 guerras. Ou 3 guerras, como diria o alemão, 3 guerras. Né? Contra a Dinamarca em 1864, Áustria em 66 e França. Que aí em 871 que foi quando ele vai dentro do Palácio Versalhes lá e tem a coluna ali para celebrar essas 3 vitórias com canhões em volta dela, dourados, banhados a ouro, que são os canhões da Áustria, da Dinamarca e da França. Corre no tempo, 1945, França ganha a Segunda Guerra Mundial, olha para a coluna e fala, vamos derrubar isso aí, porque isso é contra mim, eu não quero isso aí não. E por sorte que os americanos e os ingleses falaram, deixa disso, entraram ali para fazer um deixa disso. E a Coluna da Vitória existe até hoje. Sim. Né? Mas era também um instrumento de provocação. Legal. Também um instrumento. E só para fechar, lembrando que foi em Versalhes que a Alemanha humilhou a França. Em 1918, qual o nome do tratado que a Alemanha foi obrigada a assinar? Com todas as reparações da guerra. Não é à toa lá, né? Que é no mesmo lugar. Versalhes. Que afundou, né? Sempre vai e volta. Olha, a França e a Alemanha é a comprovação daquele ditado, tudo que vai e volta. Faz sentido. Comprovação. Enfim, então agora vamos entrar na parte das guerras mesmo, né? Como é que... Bom, o tratado que foi bem humilhante para os alemães, que culminou, né, na Primeira Guerra, né? Você poderia elaborar um pouco sobre isso? Claro. Bom, vamos falar desse período aí entre 18, aí eu estou falando do fim da Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos falar até a ascensão do Hitler, tá? Em 33, tá? É o que a gente chama de República de Weimar, né? Bom, você lembra que eu já comentei que no dia 9 de novembro de 1918, o Guilherme II, o Wilhelm II, que era o imperador alemão, ele simplesmente abdica e ele foge para a Holanda. Perdi a guerra, tchau, vou embora. E esse dia é muito interessante na história da Alemanha, porque tudo acontece, para começar, tudo acontece no dia 9 de novembro na Alemanha. Tá? Desde a abdicação, proclamação da República, Noite dos Cristais, tentativa de assassinato do Hitler, Muro de Berlim, tudo acontece no dia 9 de novembro. Tudo acontece. Os alemães têm um nome para isso, é o Dia do Destino. Então eu falo sempre para as pessoas, 9 de novembro fica em casa, melhor coisa, porque alguma coisa vai acontecer. Pode ser bom. As pessoas perguntam, é feriado? Devia ser dia de lockdown esse dia. Por causa da Noite dos Cristais, de 38. Exato. Não é feriado por causa da Noite dos Cristais, que foi um dos eventos mais pesados da história da Alemanha. Vou falar um pouco sobre o que é daqui a pouquinho, mas e não é feriado por causa disso. Mas se fosse só pela queda do muro, seria feriado certamente, um feriado nacional, mas não é, porque ele também carrega um peso muito negativo
por causa da tal da Noite dos Cristais, 9 para 10 de novembro de 1938, tá? No auge do nazismo, já pré-guerra, tá? Antes da guerra. Primeira vez que os judeus foram efetivamente levados para campos de concentração, tá? Os historiadores pegam a Noite dos Cristais como início efetivo do Holocausto. É nesse nível. É nesse nível a importância desse. Mas vamos voltar 20 anos atrás para 18, tá? Então, em dia 9 de novembro de 1918, o imperador abdica, o Guilherme II abdica, e uma república é proclamada no prédio do Reichstag, por um deputado chamado Philipp Scheidemann, deputado do SPD. E seria ok se não fosse a Alemanha, né? E com essa história tão maravilhosa que Berlim tem, né? Horas depois do Philipp Scheidemann ter proclamado uma república, um outro deputado, dessa vez um deputado socialista chamado Karl Liebknecht, proclama uma segunda república, no mesmo dia, no Palácio dos Reis, no Palácio da Cidade, Palácio de Berlim, que era onde ficavam os reis, que é onde o rei tinha fugido. Um pouquinho antes, ele vai lá na sacada do portão número 4 e proclama a República Socialista Livre Alemã, né? E quando você tem uma abdicação de uma monarquia que já durava 500 anos, com duas proclamações da República no mesmo dia, vão dar confusão, né? Vai dar confusão. Deu muita confusão. Deu muita confusão. Então Berlim entrou numa, isso é conhecido, entrou para a história como Revolução de 18-19, 1918-1919, e a situação em Berlim realmente ficou pré-guerra civil, com os dois grupos lutando, inclusive exército e marinha lutando entre si. Que loucura, né? Bomba, guerra, canhão, etc. Lembrando que a Alemanha tinha acabado de perder uma guerra, tá certo? E de uma frente ali o grupo do SPD, né, que é um grupo mais centro, que era o Philipp Scheidemann, o Friedrich Ebert, que acabou se tornando o primeiro presidente alemão. E você tem um outro grupo ali do Karl Liebknecht, da Rosa Luxemburgo, que é uma importante teórica marxista, Wilhelm Pieck, que veio a ser o primeiro e único presidente da Alemanha Oriental, entre 49 e 1960. Então Berlim estava numa situação tão ruim que eles precisaram levar a votação e a promulgação da Constituição para outra cidade alemã, Weimar. E é por isso que a gente chama de República de Weimar, que é esse período que começa em 19, quando a Constituição é aprovada, até 33, com a ascensão do Hitler. Mas esse período não foi fácil, porque um pouquinho antes dessa promulgação da Constituição, a Alemanha assinou o que a gente falou de Tratado de Versalhes, né, que basicamente dizia: eu sou o culpado único e exclusivo pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial. E isso, então ela tinha que dar reparações para a França, para a Inglaterra, para todo mundo, basicamente. Então tudo que a Alemanha produzia, ela tinha que dar. Né? Carvão, principalmente, a região do Ruhr, que é a região entre que é entre a Alemanha e a França, ficou sendo uma região desmilitarizada, né, onde a França tinha acesso ali à produção das fábricas ali, de carvão e etc., para tomar tudo. Né? E o que aconteceu foi que em 1923, e aí foi 19 assinatura, em 23 a situação estava basicamente insustentável. Né? A situação estava com uma hiperinflação. A gente lembra da hiperinflação do Brasil, né? Brasil, olha, meu amigo, era assim, ó, deixa eu te falar como é que era. Ô, Tomás, você está jantando no restaurante. Em 1923, o garçom vai subir de hora em hora e falar: ô, Tomás, come rápido que vai subir o preço. Os preços agora são esses. Não, os preços agora são esses. Era nesse nível. Você tinha que fazer compra com carrinho de mercado de dinheiro. Caraca. A cada 6 dias você botava um zero na moeda. O dinheiro é papel. Literalmente o dinheiro virou papel. E nesse contexto muito ruim, um cara, que era um cabo austríaco, que tinha participado da Primeira Guerra Mundial, chamado Adolf Hitler, tenta dar um golpe. E aí, Tomás, olha onde é que ele tenta, no melhor lugar da Alemanha, assim, o cara tenta dar um golpe dentro de uma cervejaria. Isso é a coisa mais alemã que tem, né? Dentro de uma cervejaria. Então ele tenta dar um golpe para tomar o poder. Basicamente ele estava inspirado no Mussolini,
Mussolini já desde de 22 já tinha feito a marcha para Roma, né? Então a ideia dele era marchar para Roma e tomar o poder em Roma, né? Deu muito errado, deu muito errado. Ele era líder do partido nazista na época, o Hitler. Então acaba tendo uma troca de tiros ali, várias pessoas morrem nessa tentativa de golpe dele e ele é preso. Então ele é preso e ele passa por um julgamento que na verdade foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele naquele momento, porque A ele era uma projeção, né? figura Ele teve uma regional projeção também, todo mundo começou a e saber ele quem era o passa a ter cara, né? um julgamento nacional, nacional, nacional. E aqui uma coisa a gente tem que dar para esse cara. Assim, ele é o Tinha. abismo moral humano, tá? Então, assim, Uhum. na verdade tinha gogó. E o gogó dele era ensaiado. Era um gogó ensaiado. Ele usou uma tese que existia, que foi muito levada pelos marechais de campo da Primeira Guerra Mundial. É a tese da facada nas costas. O que é a facada nas costas? Nós não perdemos no campo de batalha. A Alemanha não perdeu no campo de batalha. Nós fomos traídos pelos comunistas, pelos políticos e pelos judeus. Então ele pega isso e ele consegue criar um discurso, que é um discurso obviamente de ódio, Claro. mas ele é um Exato. discurso de criação de um inimigo comum. E ainda dando, levantando o ego deles, porque a gente não perdeu. E A ele gente só perdeu passa. porque esses caras fizeram isso e isso, né? Então é o que. Esse era o discurso do Paul von Hindenburg. Paul von Hindenburg veio a ser o presidente também da República de Weimar, né? Entre 25 e 34. Ele era o presidente, o Hitler acabou sendo chanceler dele, né? Mas o ponto é que o Hitler pega isso, ele faz um caldeirão da humilhação do Tratado de Versalhes, do fato de a Alemanha precisar resgatar a sua grandeza do povo alemão, da tal da raça ariana, essa raça que ele supunha ser uma raça mais grande, mais poderosa que os outros, né? Então, o que o Hitler faz é criar esse caldeirão e falar um discurso bem simples. É o seguinte: nós estamos nessa situação por causa dos comunistas e dos judeus. Vamos rasgar o Tratado de Versalhes e vamos atrás da nossa grandeza. E aí, dentro disso, e agora só um parêntese, se você pegar esse discurso exatamente, troca judeu e comunista por imigrante. É a mesma coisa. O discurso é o mesmo, gente, é o mesmo. Entendeu? Essa tal da história de reimigração, da extrema-direita e tal. Mesma coisa. A receita do bolo é a mesma. É por isso que é tão importante a história, né? A história a gente não fala de passado. Eu digo sempre que a história a gente fala de futuro. A gente fala do que vai ser, né? A gente aprende lá atrás. A história é uma escola, né? A história é uma escola. Então, ele vem com esse discurso e esse discurso ele elabora tão bem esse discurso com tanta ênfase que reza a lenda que até o juiz que foi condenar ele falou assim, pô, esse cara aí até que tá falando umas coisas que fazem sentido. E ele vai pra cadeia, ele é condenado a 5 anos, ele vai para que era a menor pena por uma tentativa de golpe na época, para você ter ideia, e ele por bom comportamento ele sai em 9 meses, né? Então, olha que loucura, né? Ele escreve o livro Mein Kampf, que basicamente o que ele diz? E é uma coisa que eu sempre digo, que o Hitler tinha 3 guerras, ele não tinha uma só. Quando ele entrou na guerra, ele tinha 3, né? Ele tinha a guerra, o que eles chamam de Lebensraum, que é o espaço vital, do povo alemão. Então eu preciso ter território, basicamente, e expulsar os Untermenschen, quer dizer, os sub-humanos. Os sub-humanos, né, que ele chamava, literalmente, aí os judeus estão dentro, os ciganos, o povo siti Roma, os deficientes, todo mundo que não se enquadrasse nessa raça ariana, né, nesse espírito de ideário alemão completamente distorcido, isso é importante dizer, tá? Fora da realidade, Por um distorcido, austríaco, né? fabricado. Muito doido, né? Tá? Distorcido, fabricado. Por um austríaco que foi apátrida, desde 25 ele era apátrida, e ele só vira alemão em 32. Eu ainda vou contar essa história, porque ele consegue um cargo público, e aí quando você consegue um cargo público, você vira alemão.
imediatamente, foi um golpe para ele virar. E logo nesse mesmo ano, 32, ele já disputa a eleição presidencial. Né? Então, enfim. Então o primeiro Lebesão, que ele tinha essa necessidade de território. A segunda briga dele era contra os judeus, incluindo o Holocausto aí, todos esses outros sub-humanos, né, que a gente já acabou de falar, dele, de né? novo, uma totalmente alucinação dele total, né? Se você olhar, o Tomás, a guerra em 45, em março de 45, a Alemanha já estava totalmente devastada. Assim, se estava entrando na Batalha de Berlim, eles estavam mandando trem, deportando judeu ainda, em março de 45. Aqui de Berlim. Milhares de judeus indo. Por quê? Porque era uma guerra paralela. Era uma guerra paralela. Tá? Se olhar a Polônia, se olhar, né, todos esses outros países, lugares que foram dominados pelos alemães, tinham a operação do Holocausto comandada pela SS, que começou originalmente com o guarda-costas do Hitler, era uma operação paralela à guerra. Tá? Então, independentemente de ter exército lá no front, estava mandando trem. Estava mandando trem. E a terceira coisa é contra os comunistas, né? Então, assim, é um erro você dizer, eu já ouvi, Hitler é comunista. Assim, não pode ter uma coisa. É porque assim, é nacional socialista, né? Ah, nacional socialista é socialista. Não pode. Assim, se tem uma ojeriza do Hitler com o comunista, eu acho que é pau a pau com o judeu, tá? Porque assim, a ojeriza, tanto que em junho de 41 ele invade a União Soviética. Ele rasga o acordo de conveniência que ele tinha, o pacto de não agressão com Stalin, e ele invade a União Soviética. Por quê? Porque ele queria Mas o cara era muito louco exterminar também, né? Não faz sentido, né? os comunistas. Muito fora. Muito louco. Só para a gente chegar até o 33, né? Então, você tem 23 ali, essa hiperinflação que eu estava falando, que você estava jantando lá, né, Tomás? E aí, de hora em hora, chegava lá o garçom, olha, agora o seu Tomás, ó. Come rápido melhor aí, fechar a conta lá, daqui a pouquinho vai mudar. Daqui a pouquinho vai mudar. Exato. Você, mercado com carrinho de compra de dinheiro, tá? Para levar e etc. Então, depois de você ter essa fase, e aí uma coisa interessante de como a Alemanha e Berlim se reerguem. Você teve o chamado Plano Dawes. O que é o Plano Dawes? Era um investimento americano. Claro, eles criaram o Rentenmark, eles mudaram, fizeram uma reforma cambial aqui, pelo Gustav Stresemann, que era o primeiro-ministro na época, chanceler na época, no ano de 1923. E os Estados Unidos começam a injetar dinheiro aqui, ou seja, por empréstimo. Por quê? Os Estados Unidos são bonzinhos? Os Estados Unidos são... Não. É porque se ele pagasse a Alemanha ia pagar a França e a Inglaterra ia poder pagar os Estados Unidos. Tá certo? Basicamente uma operação de triangulação. Mas eles começam a injetar muito dinheiro e Berlim é impressionante como do fundo do poço, dessa tentativa de golpe, dessa moeda inexistente, papel e etc., Berlim vira o que a gente entrou na história de anos dourados da República de Weimar. E Berlim, obviamente, por ser a capital, era a grande cara dessa República de Weimar. Então, pra você ter noção, Tomás, de 24 a 29, eu já vou falar o que aconteceu em 29 para acabar essa República, esses anos dourados, mas Berlim era o centro da Europa. O primeiro sinal de trânsito da Europa foi em Berlim, porque passavam 20 mil carros em 1924. Na hipótese da Platz, que você conhece. 20 mil carros. A réplica do sinalzinho está lá até hoje. Ficava um carinha lá, ficava botando verde e vermelho lá e tal. Engraçado. Lá Engraçado dentro, não ter sido em Stuttgart isso, né? Não, sinalzinho verde. E o carro foi inventado aqui, né? Não é? 20 mil. Exato. 20 mil carros. 20 mil carros passando em Berlim. Você tinha aqui, o Tomás, um instituto de mudança de sexo. Aqui, e quando você fala de anos dourados na República de Weimar, aqui os cabarés, toda aquela atmosfera progressista, absurda.
as pessoas dançando pelada. Aquela loucura de hoje já acontecia 100 anos atrás. Você pode imaginar, que você vê nos não, já nos anos 20. Assim, demais, né? À frente do seu tempo, tá certo? Não, já tinha institutos de mudança de sexo. Quer dizer, a comunidade ali LGBT, que é a mais e tal, já era. Encontrava aqui em Berlim, vou chamar assim de Porto Seguro. É o lugar onde eles se sentiam, poderiam ser quem eles eram e poderiam se sentir bem livres. Isso é espetacular, o Tomás. Lembrando que um ano antes, a cidade estava no fundo do poço. Um ano. Tá? A virada é 15 de novembro muda. 24 já está subindo. E Berlim vai subindo. 24 já tem sinal de trânsito. Né? Então Berlim vai subindo até 1929. Quando acontece uma coisa bem importante em 1929 no mundo, que é o crash da Bolsa. Então, quando você tem esse crash, essa quebra da Bolsa de Nova York, etc., são os Estados Unidos. Ele leva todo mundo é o junto. cara que estava injetando dinheiro, né? Então o dinheiro faz assim, uf. E quando faz assim, todo esse crescimento artificial de Berlim, ele some. E aí eu vou te dar um dado. Eleições, tá? Eleições. O Partido Nazista, em 1924, lembrando que o Hitler estava preso, ele ficou preso até dezembro de 24, teve 6,8%. O Partido Nazista, em 24. Na eleição de 28, sabe quanto tinha o Partido Nazista? 2%. 2,8, 2 alguma coisa. Por quê? Porque extremista óbvio, não se cria quando as coisas estão indo bem. É óbvio. Não se cria. Então, assim, o Partido Nazista estava adormecido. Estava lá quieto, parado. Né? 1929 tem o crash da Bolsa, 1930 o partido já vai para segundo maior partido da Alemanha. Eleição de 1932, o partido já tem 37%, já é o maior partido da Alemanha. Só que não tem a maioria. E aí o Paul von Hindenburg, ele mesmo, disputa em 32, você tem 4 eleições, 32 é um ano importante. Você tem 2 eleições em 2 turnos para presidente, que o Paul von Hindenburg disputa contra o Hitler, e contra o presidente do Partido Comunista, que é o Ernst Thälmann. Tá? Então, 2 eleições o Paul von Hindenburg ganha, né? E depois você tem 2 eleições em julho e novembro de 32, na qual, em julho, o Partido Nazista tem 37%. Maior partido da Alemanha. Caraca. Saiu de 2%. Quando estava tudo bom. Foi para 37%. Não tinha. O que o Paul von Hindenburg fez? Olha, não tem maioria. Você precisa de maioria para formar o governo. Então eu vou convocar uma outra eleição para o dia 6 de novembro. Quase. Não é 9 de novembro. 6 de novembro. Quase. Meu Deus do céu. E o Partido Nazista tem 33,9%, 34% dos votos. Ainda é o maior partido, cai um pouquinho, mas ainda é o maior partido, mas não tem maioria. Mas a situação estava tão ruim, Tomás, que o Paul von Hindenburg, aquele cara que tinha sido marechal de campo da guerra, o líder supremo das forças da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, vira presidente em 25, substituindo Friedrich Ebert, que tinha sido o primeiro presidente da República de Weimar. Tá? Esse cara nomeia o Hitler chanceler. Por quê? Porque não tem jeito. Nenhum partido vai chegar à maioria. Vamos lá, né? Fazer sentido, o Hitler chanceler. E fazia. Loucura, então, né? Assim, a primeira lição nossa é que 10 anos depois, ele vai assumir dia 30 de janeiro de 33, 10 anos depois daquele golpe de 23, ele entendeu que ele não conseguiria tomar o poder, como o Mussolini fez lá atrás, mas ele não conseguiria, não na Alemanha, não conseguiria tomar o poder à força. Ele teria que tomar no voto e destruir a democracia de dentro para fora. De dentro para fora. Então ele, em 30 de janeiro de 33, ele assume no prédio da presidência do Reich, né? E aí da República de Weimar, ele assume. E aí, Tomás, vem uma sequência de eventos que em 2 meses vira uma ditadura. Caraca, o cara tinha tudo 2 na meses cabeça já. Só. O que acontece?
30 de janeiro, 33, ele assume. Dia 27 de fevereiro, pega fogo no prédio do Reichstag, que é o parlamento alemão hoje. Era o parlamento na época também. O incêndio enorme, grandes proporções, basicamente destrói o interior do prédio. E eles acham uma pessoa lá, Van der Lubbe, que é um holandês, até aí tudo bem, mas esse holandês é comunista. Bom, você vai me questionar, foi o cara mesmo que botou, né? Foi plantado, foram os nazistas que fizeram, tem que achar alguém, enfim, né? para achar pretexto. Resolve o problema. Né? Tem que achar alguém. Tem que ter o bode, né? Bom, se foi ou não foi, ninguém vai saber, ninguém nunca saberá de verdade. Mas esse cara era comunista. Então o que o Hitler faz? O Hitler, lembrando que eu estou 28 dias de governo, tá? Ele assumiu dia 30, 31, 28 dias, tá? Foi no dia 27 que teve o incêndio. Ele vai no povo Hindenburg, que era o presidente, e pede a Constituição de Weimar, só um parênteses aqui, ela foi uma das constituições mais progressistas que a gente teve. Pela primeira vez a mulher podia votar, aquela Constituição de 1919. Tá? Mas ela tinha um artigo que foi o artigo que, na verdade, quebrou tudo. É o tal do artigo 48. O artigo 48, basicamente, permitia ao presidente governar por decreto. E bypassar o Congresso, o Parlamento, etc. Tá? Então, esse artigo 48 foi o que o Hitler usou para ir no povo Hindenburg. O povo Hindenburg assina, chamado, olha lá o nome alemão desse decreto, hein? Decreto do incêndio do Reichstag. Eu me lembro. E basicamente esse decreto do incêndio do Reichstag, ele dá plenos poderes para o Hitler fazer o que quiser. E o Hitler inicia aí os primeiros campos de concentração. Ele inicia aí a primeira perseguição a judeus Até porque não, o cara comunistas, judeus ainda não. Colocado fogo lá, comunistas. Né? Então os primeiros comunistas são presos ali. Depois, dia 5 de março, ele coloca outra eleição. A partir das vezes tem 44%. Lembrando que era 38,9% em 32%. Em março já tem 44%, mas é assim, com a SA, que é a tropa de assalto dele, do lado assim, os caras votando, já tinham prendido todo mundo. O Ernst Thälmann, que é aquele cara que tinha disputado a eleição contra ele meses antes, em novembro, foi preso no dia 3 de março. A eleição foi dia 5. Na Rússia, e o Thälmann ficou 11 anos preso, Tomás. Ele foi morto em Buchenwald. Tipo eleição na Rússia, hoje em dia. E ele foi preso. Exato. E ele foi. Mas olha só, o que você está falando faz sentido, porque. Bom, enfim, eles pularam de uma ditadura para outra, tá? Com as ferramentas muito parecidas. A ideologia é diferente, mas as ferramentas muito parecidas. Que é basicamente perseguição, a pessoa some. Né? Se é que você me entende. Então, o Thälmann, por exemplo, que era o líder do Partido Comunista, talvez eu chamo ele de arqui-inimigo do Hitler político, porque ele representava ali a classe operária, etc., que era quem estava mais ferrado, mesmo com a República de Weimar, com o desemprego absurdo que você tinha, a pessoa passando fome na rua, né? Então, ele prende o Thälmann dia 3. E o Thälmann vai morrer em Buchenwald, no campo de concentração de Buchenwald, que é do lado de Weimar, em 1944. Caraca. Em agosto de 44. São 11 anos preso. 11 anos. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O cara foi preso no decreto de incêndio hashtag dia 3 de março. De 33 até 44. É nesse nível. Então ele já tem 44%. E no dia 23, Tomás, ele passa uma segunda lei do hashtag. O hashtag não estava funcionando naquele prédio, estava funcionando no prédio que fica em frente, que era o prédio da ópera em frente. Também está destruído, não existe mais. Fica perto da chancelaria atual hoje. Ele pega e ele joga a lei habilitante, né, que é a lei de plenos poderes. Essa lei passa, Tomás, 444 votos a favor contra 96. E em 23 de março, lembrando que ele assumiu dia 30 de janeiro, em 23 de março virou uma ditadura. Seguindo a cartilha, né, o que estava escrito. Seguiu a cartilha, olha só. Só um detalhe, em 34, em 2 de agosto de 34, o povo Hindenburg, que era o presidente, morre. E aí o que o Hitler faz? Ele simplesmente unifica os dois cargos, de presidente e chanceler, da figura que ele chamou de Führer, que é o líder, o guia, que era como ele se chamava. Ele nunca foi chamado presidente, nem nada, né? Ele sempre foi Führer. Né? Então você vê, em
meses, ele conseguiu destruir a democracia por dentro. E o resto a gente sabe o resultado que isso deu. Né? Agora, dos judeus, a perseguição aos judeus ela começou já em abril. Abril, por exemplo, 1º de abril, eles fizeram uma tentativa de boicote a comércio judeu, que não deu muito certo, mas era basicamente soldados da SA na porta dos comércios, das grandes lojas de departamento, etc. O cartaz, alemão não compra de judeu, judeu fora, etc. e tal. Tentava ali constranger as pessoas a entrarem nas lojas para comprar, etc. Mas não deu muito certo. Né? Já no dia 7 de abril, ele começa a soltar uma série de leis. Eu estou falando de 33, tá? Não estou falando das leis do Nuremberg ainda não, que é 35. Em 33. Então, leis assim, impedindo os judeus de frequentar a escola, bloqueando tudo mesmo. Tornando a vida dos judeus muito complicado. difícil. Muito complicado. Chapa os caras embora, né? Até 34, as chamadas leis de Nuremberg, que ele cria a lei de cidadania, que basicamente, lei de cidadania do Reich, que basicamente diz que judeu não é cidadão alemão, né? Essa é a primeira. E a segunda, olha o nome, a lei do sangue e da honra alemã. Lei do sangue e da honra. Então ele chega ao ponto dele dizer pelo casamento, se você tem um avô judeu, se você é X, você é misturado, se você tiver um pai judeu, você é judeu, se você... Então, eles fazem um gráfico, coisa de alemão, né? Eles fazem um gráfico para dizer quem é judeu, quem não é, nessa composição, nesse nível de loucura. Né? Mas aí, ainda assim, era uma perseguição de lei, tá? Era uma perseguição de lei. Era uma perseguição de constrangimento. Não era uma perseguição necessariamente física. Você está proibido de sentar aqui. Tomás, você é judeu, sua filha não pode frequentar a escola. É isso. Você é advogado, você não pode exercer sua profissão. Você é médico, não pode exercer sua profissão. Né? Você, profissional liberal, tchau. Você não pode. Então, era uma lei muito assim, vai embora. Basicamente assim, você não é bem quisto aqui, vai embora. A situação muda quando eu te falei, no dia 9 de novembro de 38, quando tem a Noite dos Cristais. Por que 38? Por que 9 de novembro? As pessoas perguntam, mas foi coincidência tudo ser 9 de novembro? Eu tenho algumas teses, mas nesse caso foi. Eu vou te dizer por quê. Porque no dia 7 de novembro, um judeu polonês estava desesperado na França. Ele invade a embaixada alemã na França e mata o embaixador a tiros. Porque ele estava desesperado por uma questão de que ele tinha sido deportados, etc., a família. E ele mata o embaixador alemão. Caramba. Na verdade, ele não mata. Ele fere a tiro e o cara vai morrer no dia 9. E aí os nazistas usam o argumento que eles precisavam. Agora eu posso dizer, na mente diabólica dele, que os judeus são criminosos, que os judeus são. Sim. Eles não apenas roubam o nosso dinheiro, são subhumanos, eles também são bandidos criminosos. Também. Então, você tem ali uma série chamada Noite dos Cristais, por quê? Porque eles invadiam mais de 7.000 lojas de judeus, eles quebravam o vidro caía no chão, e fazia parecia cristais no chão, né? Então entrou com esse nome, mas é um pogrom, né? Era realmente uma perseguição deliberada dos nazistas contra os judeus. As pessoas entravam, os nazistas e as pessoas também que entraram naquela onda, eles vão e eles saqueiam as lojas todas, tocam fogo. Sinagogas, fogo, invade sinagoga, saqueia, fogo. Diversas sinagogas foram destruídas na Alemanha. Em Berlim tinha, pra você ter ideia, mais ou menos 80 sinagogas. Só 3 ficaram em pé. Só 3 hoje são originais. O resto hoje tem 14, mais ou menos, cidades reconstruídas. Mas isso foi geral, né? Várias cidades da Alemanha. Geral. Alemanha também. Munique também. Todas as grandes cidades, isso foi um movimento orquestrado nacional deles, tá? E nessa época, os primeiros 30.000 judeus foram levados para campos de concentração.
só em 38. Lembrando que os comunistas já estavam no campo de concentração desde 33. Tá certo? Então, você começa uma escalada muito rápida ali de perseguição aos judeus, porque em 38 já joga para o campo de concentração os judeus, e aí você começa a perseguição, e depois em 42, em janeiro, eles fazem a tal da lei, não, solução final, que se chama de solução final, de fazer uma espécie de exterminação mais eficiente, dos judeus e todas as populações que eram indesejadas, porque não rezavam na cartilha dessa quadrilha nazista, né? Sim. Então, e aí o resto é história, né? Então você tem aí uma sessão do Holocausto, primeiro ele ser democraticamente nomeado, aquilo se transformando em ditadura muito rápido, né? Por uma série de fatores que eles souberam aproveitar, né? Sempre com a mente ali do Goebbels, que era o ministro da propaganda, né? Atrás, né? E depois você tem ali uma evolução muito rápida para o Holocausto ali, Sim. a partir principalmente da Noite dos Cristais, né? Mas E nessa depois você época entra na eles guerra. já mandavam os caras, já tinha campos em outros países ou era só os locais aqui, como é que era? Porque aquele Ele perto de vai. Munique era os primeiros, né? Não, então, Dachau, você É. tem um dos primeiros. Os campos são mais ou menos em 33, 36 Sachsenhausen, 37 por Rewald. Você tem alguns campos aqui na Alemanha, e a partir do momento que ele vai dominando os outros territórios, Construindo daí. ele vai construindo os outros campos, e o principal de todos que a gente vê é o Auschwitz, né? Cara, eu fui Birkenau, no. que é um complexo. O único que eu visitei até hoje foi o de Dachau. E eu fiquei. Eu fiquei ruim durante semanas depois de ir lá naquele lugar. E o pessoal quer ir lá ver Auschwitz e tal. Eu tenho minhas dúvidas se eu vou nesse lugar aí. Assim, deixa eu te contar uma história que eu acho que é interessante, que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Eu acabei de fazer um vídeo agora sobre Weimar, né? Uhum. Que Weimar é a cidade do Goethe, cara. É a cidade do Chile. Pô, Bar morou lá. Assim, é uma cidade do classicismo alemão. E a 8 quilômetros dali tinha Buchenwald, que é um dos maiores campos de concentração da Alemanha. Uma coisa de 250 mil pessoas passaram por lá, Cara. 56 mil morreram. Como é que uma cidade concentra o melhor e o pior da Alemanha? Ou do ser humano? É muito Né? louco isso. Você Sim. tem Goethe. Goethe olhava para Petersberg, que é essa colina onde foi construído o Buchenwald em 37. Isso aqui é um lugar de contemplação. E você está com chaminé, com crematório. E aí o interessante, essa história eu acho muito boa, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu vou chamar de Procissão de Weimar. E é exatamente isso que você falou, mas olha essa situação. Era tão perto de Weimar, a colocação era tão ostensiva de Buchenwald com Weimar, uma cidade que era muito. Eu sou a cidade dos intelectuais, da astronomia, a cidade do Goethe, etc. A cidade do Fausto e tal. Que o George Patton, que era o comandante do Terceiro Exército americano, que foi quem libertou Buchenwald, né? Chegou em Buchenwald e libertou. Ele, logo depois, ele obrigou uma visita forçada da população a Buchenwald. Então ele pegou as pessoas que moravam em Weimar, médico, elite de Weimar, comerciante, cidadão comum, bora todo mundo para ver. E o ponto era, você não pode dizer que você não sabia. E aí tem fotos, tem vídeo das pessoas vomitando, das pessoas passando mal, pessoas desmaiando, vendo pilha daquela carnificina. Caraca. Assim, a pilha de corpos que não tinham sido queimados. É uma coisa inacreditável. Só de almas, eu chamo de almas ali, porque as pessoas que estavam ali já estavam numa situação de extremo sofrimento. Tinha mais de 20 mil pessoas lá quando eles chegaram no campo, conseguiram fazer a tal da marcha da morte com todo mundo. Então, assim, é uma coisa muito. Quando eu vejo algum
papo de negacionismo, assim, me dá um negócio, porque, gente, é assim, desculpa, tá ali, você quer dizer o quê? Que é o mesmo cara que fala que a Terra é plana, né? É o mesmo cara que fala que o homem não foi à Lua. É um cara. Não Não acredita dá em pra vacina. discutir. Não acredita em vacina. Não tem vacina, né? É, Cara, enfim. entendeu? Então, assim, mas e assim, Tomás, e Berlim tá no centro disso. Pois é. Berlim tá no centro disso, porque é onde o Hitler estava. E aí, quando a guerra vai se aproximando, em janeiro, o Hitler. Bom, eles invadem a União Soviética em 41 e com 3 milhões e meio de homens. 3 milhões e meio de homens. Milhões. Cara, Olha quanto. É a população de Berlim hoje, tá? Só em termos, mais ou menos, em termos. Você tem um termo numérico. Eles invadem a União Soviética, 3 milhões e meio de homens, tanque, milhares de tanques, caminhões, artilharia, tudo que você pode imaginar. Agora, em direção a Moscou, você pode imaginar o pesadelo logístico que é isso. Imagina. Né? Comida, gasolina. Só comida. Mas é tá 3 louco. milhões de boca para comer. É 3 louco. milhões e meio de boca para comer todo dia. Os caras têm que ir saqueando tudo pra comer alguma coisa no caminho, né? Porque não vai ter comida pra comer. Aí você teve duas coisas aí, né? Você teve uma atitude de extremo ódio do alemão contra o comunista lá, o soviético, o cara que estava lá, o russo, tá? E aí todo tipo de violência que você pode imaginar com mulheres, com crianças, idosos, sem falar nos soldados, né? Execução sumária de soldados, etc. Então, assim, foi uma coisa realmente muito, muito, muito pesada. E aí, em algum momento, eles têm e aí, os russos, eles vão queimando tudo que eles veem pela frente e vão recuando. Queimando e vão recuando. Então, tirando todo tipo de acesso a insumos, gasolina, etc., que os nazistas podiam precisar. Então, chega um momento que os nazistas decidem descer para o Cáucaso para poder acessar as refinarias da Rússia. E no meio do caminho ali para o Cáucaso tem uma cidade chamada Stalingrado. E aí, como tudo é uma grande propaganda, né, o Hitler fala assim, pô, Stalingrado eu quero. Stalingrado. Essa eu quero. Stalin, por sua vez, que era o líder da União Soviética, que vai ser até 1953, quando ele morre, assim, Stalingrado não. Você pega Moscou, mas Stalingrado você não pega. E ali você teve uma das grandes batalhas da Segunda Guerra. Para você ter ideia, quando lá a Alemanha se rende contra as ordens do Hitler, tinha 300 mil homens. É um negócio muito, muito, muito pesado. E foi a guerra realmente que talvez o ponto da virada na Segunda Guerra Mundial tenha sido Stalingrado, né? Eu acho que Porque sim. mostrou, primeiro, que os alemães são derrotáveis. Eles não são invencíveis. Né? E a partir daí, Tomás, só para você entender, e aí tem o Exército Vermelho aqui, ele ganha dos alemães e ele começa a invadir, começa a andar em direção à Alemanha. Voltar, né? Claro. E no dia 6 de junho de 44, você tem o famoso dia D, né? Quando os outros aliados, eles entram aqui na Normandia e eles vêm libertando ali França, etc., e vem fechando a pinça da Alemanha. Vai fechando a pinça. Né? E aí o que acontece? O Hitler, em janeiro de 45, ele decide entrar dentro de um bunker, né? E ele praticamente não sai mais desse bunker. Esse bunker ficava entre a antiga chancelaria dele, que era onde o Otto von Bismarck ficava, o palácio, e a nova chancelaria que ele tinha mandado construir, um quarteirão inteiro, uma obra do Albert Speer, que era o arquiteto favorito dele, constrói em um ano, para mostrar também poder e força. Olha como a gente é rápido para construir, né? E esse jardim entre ele manda construir em 43 ali um bunker subterrâneo, 4,5 metros de teto, de parede de teto, só para você ter ideia. Parede de laje e 3,5 metros de teto. E ele fica ali a partir de 16 de janeiro de 45. E aí, só para você ter uma ideia, o Tomás, em abril, ele se mata dia 30 de abril. Se mata dia 30 de abril. 2 dias antes, o Mussolini. Você sabe o que aconteceu com o Mussolini? O Mussolini foi capturado pelos italianos.
Ele foi morto e foi pendurado de cabeça para baixo no posto de gasolina no centro de Milão. Assim, praça pública. E quando o Hitler sabe disso, ele fala, pô, se fizeram isso com o Mussolini, você imagina comigo. E imagina com o Stalin. Né? Então, assim, aí ele já estava parafuso, aí ele entorta o parafuso de vez, né? Aí, enfim, aí tem a sequência de eventos, ele se casa ali com a Eva Braun, né? No dia 29. No dia 30 eles entram no quarto número 2, ali na sala número 2 do bunker. Ela toma uma cápsula de cianeto. Ele toma a cápsula e dá um tiro na cabeça na sequência. Para dar um double check, né? Dá um double check. E aí, seguindo as ordens dele, os soldados entram, os soldados pegam os corpos, levam para a superfície, pegam uma cratera lá de bomba, etc. Botam os corpos, gasolina, fogo. E no dia 2 de maio, então eu estou falando de 30 de janeiro, de abril, 30 de abril, dia 2 de maio, 2 dias depois, o exército soviético chega. E aí encontra os corpos lá. E eles sabem que é o Hitler, porque eles tinham capturado o dentista do Hitler e assistente, e o Hitler só tinha 4 dentes. Sério? Então quando eles olham a arcada, o resto era prótese, etc. Caralho. Assim, vamos dizer que a saúde bucal do Hitler, acho que não é o tema muito do nosso podcast, mas digamos que não fosse das melhores. Não fosse das melhores. Nem a estomacal, se é que você me entende. Mas o que acontece é que eles pegam, imediatamente eles conseguem identificar o Hitler. Tanto que esse maxilar está em Moscou hoje como o troféu de guerra. Ele está guardado lá dentro do Kremlin e tal, como troféu de guerra. E o que é interessante, Tomás, é assim, o que Berlim faz disso, né? Porque, bom, aí, só para terminar a história, depois do dia 2 eles vão lá, eles chegam no Reichstag, eles conseguem tomar o Reichstag e ficam a bandeira vermelha no topo do Reichstag, né? Para simbolizar a vitória comunista, né? Em cima do nazista. Vitória comunista em cima do nazista. E o que eu acho interessante é como Berlim lida com esses lugares, né? Sim. Hoje, bom, as pessoas devem saber que hoje o lugar do bunker é um estacionamento. Que é a coisa mais prosaica, ridícula que você pode imaginar. Né? Estaciona aí. Aleatório. Tipo, estacionamento aí, construído depois os prédios ali, no final dos anos 80, nos anos 90, construídos os prédios com a cara dos prédios comunistas e tal, sabe? Lego, assim, sabe? Você vai montando tudo. O que precisavam construir casa, né? O pessoal morar e tal. Casa. E aí, pô, o cara mora de frente pro banco e o Hitler se matou, né? É literalmente isso aí. Só que é o estacionamento. E aí, esse lugar ficou secreto. Acho legal. É muito legal. Eu acho muito legal. E, na verdade, esse lugar ficou secreto, assim, porque para a cabeça soviética, assim, como é que a gente resolve esse assunto? Resolve ou esconde ou esquece. Certo? Eles fizeram as duas coisas. Aquilo ficou um terreno baldio por 60 anos, né, de 45 até 2006. 2006, teve uma coisa importante na Alemanha em 2006, você vai lembrar que foi a Copa do Mundo. Sim. Então, começou uma pressão internacional muito grande. Pô, cadê o Hitler? Onde é que o cara se matou? Já quer? Cadê? E aí? Matou mesmo, morreu mesmo, fugiu pro Brasil, pra Argentina, aquelas coisas. Argentina, né? Toda a teoria da conspiração, né? Inclusive, uma dica aí, tem uma série muito legal chamada Hunters, Caçadores. Netflix, com Al Pacino. Assista, depois conta aqui pro Tomás o que vocês acham. É uma série muito legal. É um grupo de judeus perseguindo nazistas que fugiram para os Estados Unidos contra identidade, contra tudo e tal. Vou trabalhar na NASA. Tudo cientista, graduado, etc. Tudo nazista. E eles vão caçando os caras. A história é muito legal com o Al Pacino, porra. Claro que maravilhoso, né? Então, em 2006 teve a Copa do Mundo. E aí, o que eles fizeram? Eles decidiram o que a gente vai fazer, cadê o Hitler? Eles decidiram botar uma placa. Então, a placa informativa, olha, aqui funcionava o bunker do Hitler. Isso, com as fotinhos e tal. Coisa mais básica e simples possível. Bem alemão, né? Bem alemão. Mas é uma coisa interessante porque assim, eles reconhecem a história, entendeu? E você vai na escola, você aprende isso, você aprende que o nazismo foi uma ditadura, assim como você aprende que o comunismo foi uma ditadura. Mas eu acho que isso é interessante de Berlim e da Alemanha, tá? É não esconder esse passado. Não esconder, né? E mostrar e deixar ele com memoriais, com placas, com memoriais às vítimas.
em culto disso, eu acho fundamental e bem interessante esse trabalho que eles fazem de da gente não esquecer, né? Para que não se repita, né? É isso. É isso. Então, pessoal, a gente tá encerrando aqui a parte 1 desse episódio. A gente tinha planejado fazer um episódio só, mas vamos ter que fazer em 2, porque a gente vai fazer a segunda parte contando como foi construído o muro, dali pra frente, como Berlim se tornou essa boom cultural, né? Essa mix cultural que a gente tem hoje em dia. Então, eu queria que o Rodrigo deixasse seus contatos pro pessoal que quiser entrar em contato contigo, quiser fazer um tour em Berlim, como é que o pessoal faz? Opa, maravilha. Então você vai me encontrar no @naberlinda, _berlinda no Instagram, ou no meu site www.naberlinda.com. Ali vai ter todas as informações, já me segue, Certo. compartilha. Eu conto muita história de Berlim lá. Essa aqui foi só uma palhinha, ninguém contou mais. Palhona, né? É, Uma palhona. paletada. A palhetada, é. Mas vai ser um prazer ver vocês lá e a gente sempre conversa e sempre é um lugar de apaixonados por história, tá? E uma história que a gente viveu, uma história que a gente lembra, tá? Sim. Então é isso, me Eu segue lá. vou deixar os links aqui na descrição também. O pessoal entra em contato aí, pode fazer algum tour, alguma coisa aí com o Rodrigo. E não esqueçam de falar aí que foi via Alemanha Cash. E aí, muito em breve, a gente vai publicar a parte 2 desse episódio, onde a gente vai contar da frente aí do Muro de Berlim até o como Berlim se encontra hoje. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos Agradeço nessa. a presença. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau!